Olá, sejam bem-vindos, estudantes, professores, gestores que estão acompanhando o segundo dia do Movimento Inova. E hoje nós temos aqui uma palestra sobre cidadania digital, design meeting, com a palestrante Bruna Nunes. Ela atua na editora Pilares do Futuro, iniciativa do Instituto Educa Digital, em parceria com a Unesco. Será um imenso prazer acompanhar essa palestra com vocês. E lembrando que nós teremos a professora Fernanda na mediação. Tudo bem, turma? Vamos lá, vamos começar um bate-papo bacana com a educadora especialista em educação cultural digital, a Bruna Nunes. Vai ser bacana, imperdível. Bruna, é com você. Oi, gente, boa tarde. Como é que vocês estão? Todo mundo em casa, né, se cuidando. Primeiro, eu queria agradecer, né, a oportunidade de a gente estar aqui hoje conversando um pouquinho sobre cultura digital, né, qual é o papel da educação nisso, como é que a escola se envolve nisso, o que vocês sentem em relação a isso, né? E, bom, queria começar mostrando aí um pouco o que a gente vai conversar hoje, né? Se fosse possível passar o primeiro slide, né, para a gente poder ver quais são as nossas perguntas de aprendizagem desse encontro. O segundo slide, por favor. Isso. Então, assim, acho que o que hoje a gente preparou aqui para vocês, né, nessa conversa, nesse bate-papo, oficina-palestra, é para a gente entender um pouquinho, primeiro, o que é esse conceito de cidadania digital, né? O que significa isso? Segunda coisa, seria a gente pensar um pouco qual que então é o papel, né, da educação na promoção dessa cidadania digital. Depois, acho que seria interessante a gente pensar como é que se dá essa prática, né, cidadania digital, né, que temas que podem ser abordados, a gente vai falar um pouquinho disso, e eu vou mostrar para vocês algumas práticas, né, práticas educativas, aulas que foram já realizadas em outras escolas, para tanto alunos que nos acompanham, né, e professores possam um pouco entender isso que a gente está propondo aqui, tá bem? Então, eu queria que, se fosse possível, passasse o próximo slide para a gente dar uma olhada aqui em umas imagens que eu separei. Isso. Aí tem duas imagens, né, de um pôr do sol, mas elas são um pouquinho diferentes, né? Queria perguntar aí, Fernanda, ver aí o que os alunos estão dizendo, do que eles veem aí nessas imagens, né? O que eles sentem quando eles veem essas duas imagens aí diferentes. De um lado a gente tem, né, duas pessoas assistindo ao pôr do sol, e na outra a gente tem também uma imagem de alguém assistindo o pôr do sol, porém com um celular, né? O que isso quer dizer para a gente, né? Alguns de vocês já passaram por essas experiências, as duas? Então, o que a gente pode ver um pouco hoje, né, pensando assim um pouco nessas duas imagens, é que a gente, claro, continua vendo o pôr do sol, mas hoje a gente tem uma nova coisa entre a gente e o pôr do sol, né? Entre o que a gente vive no nosso dia a dia, que é, por exemplo, os celulares, né? Que é a tela do computador, que é esse espaço virtual que a gente frequenta, bem seja assistindo a um vídeo, bem seja a gente nas redes sociais, conversando, agora vendo lives, inclusive assistindo aqui, né, essa palestra, participando do Movimento Inova. E o que significa, então, isso, né? Do que a gente está falando? Se pudesse passar agora o próximo slide. Tem alguns dados assim que caracterizam essa coisa desse novo mundo que a gente está falando, que é esse mundo virtual, né? Que é esse convívio que a gente tem feito com esses recursos digitais. Que é, por exemplo, olha lá, esses são dados, né, de uma pesquisa do TIC-BR, que foi uma pesquisa realizada em 2019, e que eles nos dizem que hoje em dia 71% da população brasileira tem acesso à internet. E aí o que isso significa? Eu fiz essa animaçãozinha aí para mostrar para vocês. Significa que de cada 10 brasileiros, 7 têm acesso à internet, 7 convivem diariamente entrando em sites, nas redes sociais, né? Enfim, tendo acesso às informações que estão aí online, que são aqueles bonequinhos ali de verde.
Um outro dado interessante assim da gente pensar é que 99%, né, desses brasileiros que têm acesso à internet usam celular para acessá-la, né? E que a maioria das atividades que a gente faz hoje em dia usando o celular enfim, conversar, né? O ser humano gosta de se comunicar. E muito provavelmente agora com a pandemia a gente deve estar até usando mais, né? Os dispositivos móveis para conversar, porque, enfim, a gente está se cuidando, está evitando estar em aglomerações, então não está podendo realmente estar presencialmente com as pessoas, né? Queria também mostrar mais alguns outros dados aqui, né, nesse slide que eu preparei, se pudesse. Então, olha só que interessante. Vocês sabiam que metade das pessoas que acessam a internet buscam informações sobre saúde? E aí, assim, né, até para a gente passar lá. Inclusive, o próprio Ministério, né, da Saúde desenvolveu um aplicativo, né, que as pessoas poderiam acessar caso tivessem sintomas. Enfim, hoje em dia tem sido uma maneira a internet realmente das pessoas entenderem um pouco. Às vezes não é tão legal, né, fazer isso. Se você sente alguma coisa, você entra na internet, aí, enfim, né, às vezes é necessário, e a gente vai conversar um pouco sobre isso, entender a fonte das informações que a gente acessa, se elas são confiáveis, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Um outro dado bacana da gente conversar aqui é que 70% dos brasileiros também usam a internet para acessar serviços públicos, que é o que a gente chama de governo eletrônico. Então, o que é essa coisa do governo eletrônico? Então, se, por exemplo, eu preciso tirar minha carteira de motorista, né, dar entrada em algum tipo o auxílio emergencial, por exemplo, né? Isso foi feito de forma online, né? A gente entra no site do Detran ou até no site da Secretaria, por exemplo, de Educação e solicita algum serviço, solicita o atendimento. Então, a era digital tem trazido para a gente essa facilidade, né? A gente tem substituído essa coisa presencial pela intermediação, né, do online. Tem um terceiro dado aqui que eu também queria compartilhar. Isso. Então, um outro dado também importante, e eu tenho certeza que os alunos que estão vendo aqui a nossa palestra sabem bem, é que também de cada 10 brasileiros, né, cerca de 7, acessam a internet para assistir séries de televisão, para ver videoclipe, né? A gente tem aí o YouTube, tem o Netflix. Então, são todos recursos, né, de streaming, que é o que a gente fala de transmissão, né, online, que tem sido acessado pela maioria dos brasileiros, né? Pode passar o próximo slide, por favor? Agora que o pessoal respondeu das fotos do pôr do sol. Você quer ouvir o que o pessoal tá disse? Indo muito rápido, Fernanda. Você me fala, hein? É que eles demoram. Às vezes, falar meio rápido. Não, tudo bem. Às vezes eles demoram um pouquinho. Então, vai passando e tem várias coisas importantes que eu observei aqui. Por exemplo, a Pro Carolina falou, olhando para o horizonte, expectativa. Pro Sandra, lindo pôr do sol. Mas olha só a questão da Pro... A Pro Aparecida também falou, pôr do sol é sempre muito lindo de se ver, traz paz na alma. Então, a maioria está falando sobre a paz, que é gostoso. A Pro Cristiana, o mundo virtual faz parte do nosso cotidiano. Agora, teve uma professora que escreveu uma coisa interessante, a Pro Karina. As pessoas ficam preocupadas em tirar a foto e esquecem de viver o momento e de aproveitar a beleza de cada momento. Entre outras coisas. Mas a maioria falou que traz paz, que é calma. Teve um professor que lembrou de uma música. Mas eu achei interessante esses dois contrapontos, né? Muito legal, Fernanda, que era disso, né, que se tratava, que acho que nessa primeira parte, para a gente poder entender esse conceito de cidadania digital, é legal a gente entender como é que essa coisa do digital tem interferido na nossa vida, né? E é por isso que eu trouxe essas duas imagens, né? Enfim, pessoas com a minha idade, por exemplo, com certeza viram muito pôr do sol sem tirar foto com o celular, né? Talvez hoje outras pessoas, talvez jovens de 13, 14 anos, talvez sempre estiveram com o celular vendo o pôr do sol, né? Tem essa diferença aí. Mas o interessante é a gente perceber como os recursos digitais impactam a nossa vida cotidiana, né? E aí, assim, até para a gente dar continuidade aqui na apresentação, queria até passar o próximo slide,
que aí, para falar um pouco mais dos jovens, essa pesquisa do TIC-BR também traz esses dados. Então, assim, a maioria dos nossos jovens, pode passar os dados, acho que pode mostrar todos os dados que estão aí, que eu vou falar de uma maneira geral. Então, a maioria dos nossos jovens, crianças e adolescentes, eles têm acesso, né, à internet. Eles usam primordialmente, né, o celular, né? Com certeza aí, Fernanda, depois você pergunta aí para os estudantes, quem é que não tem um celular com conexão na internet, que, né, ou joga, ou de repente entra numa rede social para mandar um post, uma foto. Enfim, esse é o contexto. Então, quando a gente mostra essa foto do pôr do sol e uma foto com alguém tirando ou assistindo ao pôr do sol, como a professora falou, pela tela do celular, e a gente mostra aqui que a maioria das pessoas usam o celular, tem o seu lazer, né, usando celular ou computador, é o que eu queria ilustrar um pouco essa próxima imagem aqui, né, se fosse possível mostrar lá o slide. Que é isso. Então, hoje em dia, a gente vive nesse mundo que é mediado, né? Pela internet, pelos celulares, pelos computadores. A gente tem essa tela, né? Entre o mundo real que a gente vive e esse mundo virtual. Então, desde saúde, desde a comunicação que a gente faz no nosso dia a dia, até compras, né? Tem pessoas que fazem compras pela internet e agora com a pandemia, muito mais, né? Eventualmente um supermercado, pedem para entregar. Então, daí é que vem essa coisa da cidadania digital, né? Porque a cidadania é um conceito que diz o quê? Que nós temos deveres e direitos, né? Enquanto cidadãos, dentro, por exemplo, do Brasil. Quando a gente fala de cidadania digital, a gente quer falar, e a gente está dizendo que todos nós, dentro desse mundo digital, desse mundo virtual, também temos deveres e direitos, né? Então, o conceito, como está no próximo slide, é esse, né? É a gente pensar um pouco, se fosse possível mostrar, slide isso. Então, ó, a cidadania digital, ela é o direito e o dever de usar a tecnologia de forma segura, consciente e responsável. E o que isso significa? Vamos ver aqui no próximo slide. O que a gente está falando, né? Quando a gente fala de usar a internet de maneira segura e consciente e saudável, a gente está falando desses desafios aqui, né? Então, eu reuni aqui para vocês algumas manchetes que saíram recentemente. Então, a gente tem aí, olha, muitos de vocês, enfim, tem eventualmente e-mail ou faz cadastro em algum tipo de site e tal, né? Então, essa primeira manchete fala exatamente isso, de que olha, 350 empresas online já vazaram os nossos dados, né? É a nossa privacidade, né? São informações que são informações pessoais, às vezes até senha, né, de internet, que são vazados para terceiros, e isso pode, eventualmente, acabar acarretando em algum tipo de problema para a gente, né? Um outro dado aí, né? Então, por exemplo, olha, fake news, né? Quem nunca recebeu uma informação falsa ou duvidosa? Quem nunca repassou, talvez, uma informação falsa ou duvidosa sem saber? Hoje em dia, a gente tem aí na internet alguns sites que são dedicados a fazer a checagem, né, das informações que a gente recebe. E isso, receber uma informação que não é verdadeira ou repassá-la pode causar uma série de impactos negativos, né, na nossa vida em sociedade também. Tem uns outros dados aí, olha, dessa outra manchete, falando sobre o assédio, né, que algumas meninas ou crianças e adolescentes podem ser vítimas quando estão acessando a internet, porque é isso, a gente não tem como muitas vezes saber quem é que está do outro lado daquela tela. Às vezes pode ser um pôr do sol, às vezes pode não ser, né? Então é importante a gente pensar um pouco sobre isso. E por fim, eu quis separar essa imagem aí do FaceApp, porque virou uma febre, né, Fernanda? Eu não sei se você chegou a fazer a sua transformação, né, pegar a sua foto e colocar lá e virar uma atriz de algum filme, ou de repente ver a sua versão masculina.
Será que alguém aí dos estudantes usou esse aplicativo? Olha, Bruna, não fiz, mas eu vi bastante gente, eu dava bastante risada. Eu não sei se é um assunto para rir, mas eu achava engraçado. E assim, eu vou comentar com você o que que os professores estão comentando do que você está conversando. Duas pessoas falaram a mesma palavra, equilíbrio. Então, foi a pro Ana Lúcia buscar o equilíbrio, saber exatamente o que teclar. E outra professora, que foi a Pro Karina, buscar o equilíbrio, saber exatamente que essa tecnologia é essencial, mas não podemos nos aprisionar dela. A Pro Maria diz que o tema é muito interessante. E a Pro Valdirene diz que sim, estamos expostos. Isso, mas, Fernanda, a coisa da cidadania digital é, de fato, a gente não estar exposto, a gente talvez buscar essa palavra que a professora utilizou é muito boa, né? Que é o equilíbrio, né? Então, óbvio, os recursos digitais, eles estão aí para nos beneficiar, né? Para trazer para a gente melhorias, benefícios, facilitar o nosso dia a dia. Mas é importante, então, que a gente tenha essa consciência de como utilizar esses recursos de maneira segura, né? Consciente e responsável, para que a gente possa nos proteger e proteger a outros. Então, daí que vem essa ideia realmente dos deveres. Então, a gente tem dever também no meio digital. E dos direitos. Também temos direitos à nossa privacidade, à proteção dos nossos dados, né, que a gente vai ver um pouquinho aí mais adiante. E aí eu queria voltar lá para a apresentação, se fosse possível, que eu apresente esses desafios. E aí eu queria que a gente conversasse um pouco, então, sobre qual seria, então, o papel da educação na promoção dessa cidadania digital, né? Eu trouxe aí para vocês uma imagem dos 4 pilares da educação. Provavelmente os professores já devem ter ouvido falar, né, desse documento que a Unesco lançou na década de 90, Educação, um tesouro a se descobrir, do Jacques Delors, em que ele aponta que a educação ela tem esses 4 pilares, né, que é o aprender a aprender, que é o aprender a fazer, que é o aprender a conviver e que é o aprender a ser, né? Então, quando a gente fala de cidadania digital, de como a escola, né, se a escola tem esse papel, né, de incentivar a promoção do aprender a aprender, do aprender a fazer, né, da convivência, dessa coisa do ser, se a gente vive num mundo mediado pela tecnologia, em que a gente passa muito tempo acessando esse mundo virtual, é importante, então, que a escola ela esteja atenta a isso, né? Como é que, então, a gente consegue trabalhar ou promover esse equilíbrio, né, entre os nossos alunos, entre nosso próprio dia a dia, né? Porque nós adultos também, muitas vezes, estamos lá o tempo inteiro, né, no WhatsApp, recebendo mensagens sem realmente checar se ela vem de uma fonte confiável. Então, a educação tem um papel fundamental nisso. E aí, assim, só para a gente passar mais um pouquinho no detalhe de cada um desses pilares, tem esse primeiro pilar, né, que é o aprender a aprender, que parece óbvio, mas aprender a aprender é muito além de, por exemplo, se decorar, né, alguma informação. A gente tem acesso, por exemplo, à internet, ao Google, a uma série de informações, mas saber realmente identificar que informação é relevante ou não, né? Instigar que os nossos alunos, que nós tenhamos curiosidade em investigar mais a fundo determinada informação. A gente entender, por exemplo, como o meio digital pode nos beneficiar ou facilitar o nosso próprio aprendizado. Porque hoje em dia você vai no YouTube, tem tutorial para tudo, né? Hein, Fernanda? Eu não sei, assim, eu, por exemplo, assim, agora na pandemia, eu dei para cozinhar. Estou cozinhando bastante. Então, tem vários... Aprendi a fazer pão, acho que teve uma coisa de fazer pão, né? Fazer fermento natural. Você vai no YouTube e você encontra essa informação lá, né? Então, também, assim, estimular... Se eu não sei, o meio digital, ele te proporciona ali uma série de informações e recursos que você pode aprender a aprender, né? Então, eu acho que é um pouco dessa autonomia para os nossos estudantes, né? Uma outra parte aí que tem a ver com o segundo pilar seria o aprender a fazer, né? Então, aqui, olha, o que seria isso, né? Então, é a gente incentivar
a criatividade e a autoria dos nossos estudantes, né? Então, assim, hoje em dia também, né, tem muita gente que tem o seu próprio canal do YouTube, que faz as suas lives, muito jovem, né, Fernanda? Pergunta aí para o pessoal quem é que tem o seu canal do YouTube, que está lá fazendo seus próprios vídeos. Então, assim, a cultura digital, ela proporciona, né, esses recursos, a possibilidade que nós não só consumamos conteúdo, né? Então é tipo, vou aqui, acesso o YouTube e vejo o videoclipe do meu artista preferido. Mas ela possibilita também que nós mesmos sejamos criadores de conteúdo. E isso é revolucionário, né? De alguma maneira, se você for pensar, né? Então, como é que a gente estimula então essa capacidade criadora e autora, né, dos estudantes? Atentando para uma série de questões, como, por exemplo, as licenças, né? Quando a gente fala, por exemplo, de direitos e deveres, pensando essa coisa da autoria, a gente tem que pensar que quando a gente usa a imagem de alguém, a gente precisa do consentimento dela, por exemplo. Então não adianta só a gente pegar o nosso celular e fazer um vídeo, um curta-metragem, né? Contando uma história em que alguém está aparecendo nele, sem a gente refletir que é a imagem de outra pessoa. Será que eu estou colocando ela numa situação vexatória, numa situação em que ela vai se sentir mal? Será que eu pedi autorização para usar a imagem dela? Então, isso é um dever, né, de quem acessa essas possibilidades que os recursos digitais proporcionam. Então, do mesmo jeito que é um direito da gente poder acessar esses recursos para criar conteúdo, a gente também tem o dever de estar atento a isso, né? Enfim, se as imagens que eu estou utilizando são de autoria de alguém, pedir autorização. Então, isso é um outro pilar importante. Tem um terceiro pilar, né? Que é o aprender a conviver. Então, tá lá, ó. A gente tem observado nas redes e tudo, às vezes, muitos discursos de ódio, por exemplo, né? Então, imaginem que a gente publica alguma coisa e a pessoa vai lá e faz dá uma resposta dizendo coisas ruins a nosso respeito, ou porque não gosta da maneira como a gente se veste, ou porque não gosta da maneira que, enfim, que a gente... das nossas características, né? E o meio digital tem propagado muito, né, essa coisa dos discursos de ódio. E é importante, então, que a escola esteja atenta a isso. Porque do mesmo jeito que nós temos o direito, né, de expor a nossa opinião, é importante também que a gente tenha a consciência de que não podemos, enfim, discriminar ninguém, né, por suas características, pela sua maneira de ser. E aí a gente está falando de uma série de coisas, né? Por exemplo, a luta contra o racismo, a própria questão do cyberbullying, né? Então, essa coisa do aprender a conviver, ela não existe só na sala de aula, né? Mas também existe nessa coisa do virtual, né? Nas redes sociais e tudo. E eu acho que o último pilar que acho que caracteriza realmente isso que a gente está falando do papel da escola na promoção da cultura digital, ou da cidadania digital, desculpa, é o aprender a ser, né? Então tá lá, olha. Como é que a gente consegue, então, incentivar a autoconfiança dos estudantes, né? A sua autoestima, esse autoconhecimento, né? De maneira que eles possam expressar a sua diversidade, individualidade, também observando isso que eu estava explicando, né? Sem muitas vezes se superexpor, que a gente vai ver que isso também traz consequências, né? Quando a gente expõe a nossa privacidade, né? Que informação é que a gente pode compartilhar nas redes sociais? Que informação que a gente pode deixar aberta, de maneira que eventualmente não nos prejudique, né? E também se sentir seguro para isso, né? Eu gosto da cor verde, então não tem problema nenhum eu gostar da cor verde, né? E aí, se outra pessoa não gosta da cor verde, tudo bem.
Mas estimular essa autoestima, esse autoconhecimento é muito fundamental. E hoje em dia, as redes sociais e o meio virtual têm sido um espaço em que os jovens e os próprios adultos, né, têm se expressado muito, né? Virou uma arena ali, um lugar de encontro de identidades. Então, a gente precisa estar atento a isso. Não sei, Fernanda, se alguém falou alguma coisa, se até aqui está tudo bem, se o pessoal concorda, se tem alguma dúvida sobre isso que a gente está falando. Tem sim, Bruna. Aí, conforme você vai fazendo as perguntas, eles vão escrevendo aqui, eu vou retomar assuntos anteriores. Eu vou falar da Laura Camargo. Ela falou, eu usei aquele aplicativo lá, mas ela falou dando risada aqui. Ela e a Pro Lourdes, eu já usei. Aí, então, aqui, kkkk, deve ter sido divertido para elas. Vamos lá. Palavras que saíram bastante aqui, quando as pessoas começam a falar a mesma coisa, eu estou repetindo para você. Responsabilidade, criatividade, foco. Essa foi a Pro Carolina que falou. Aí você perguntou, e eu até dei risada, porque eu também usei o YouTube para aprender a cozinhar, entre outras coisas. Mas o que eu mais uso é para aprender a fazer receitas novas, tá? E aí teve uma Pro que respondeu aqui, ó, a Pro Carina. A Pro Carina falou que aprendeu a editar vídeo. Eu também aprendi a editar vídeo no YouTube. O Pro Carlos falou pra gente aqui que ele tem um canal, mas ele não falou do quê, Pro Carlos? Sobre o que é o canal? Educação, culinária, arte. Uma outra coisa que a Pro Carina falou foi que a pandemia nos proporcionou a revolução na educação que tanto queríamos. E eu acredito que ela esteja falando sobre a educação digital. E, por enquanto, bom, o Pro Pedro falou que está assistindo, está reflexivo com tudo isso aí que a gente está conversando. E a Pro Carina, novamente, é importante desenvolver a empatia em relação ao que posta, que eu acho que tem a ver com os pilares que você falou. Uhum. E algum aluno falou alguma coisa? Eles se identificaram? Por enquanto não. Por enquanto, professores só. Pro Sandra, muito bom incentivar o respeito e a autoestima. Mas quando você falou sobre usar aplicativos, aí eles apareceram. Né? Pois é. Então assim, só para fazer talvez assim até um resumo do que a gente está conversando até aqui. Então, a gente começou meio se perguntando o que é essa coisa da cidadania digital. E aí, o que eu tentei mostrar é um pouco que ela surge dessa revolução tecnológica e dessa nossa maneira realmente de interagir agora com o mundo, especialmente para os jovens, que é através dos celulares, das telas, né, na internet e tudo. Mas que, nesse sentido, existem, né, direitos e deveres, né? A gente precisa saber utilizar esses recursos de uma maneira segura, consciente e responsável. E aí, qual é o papel da escola nessa tarefa, né? E aí eu queria que a gente avançasse um pouquinho na apresentação, se fosse possível, ali nos slides, né? Que então a pergunta seguinte seria assim: mas o que então seria uma prática educativa de cidadania digital, né? Então ela seria exatamente isso, seria práticas, atividades, ações, né, que a gente fizesse na escola ou no ambiente de aprendizagem, né, tanto formal ou informal, que incentivassem essa reflexão, né, sobre temas diversos que têm a ver com esse uso seguro, saudável e consciente da tecnologia, né, dos recursos digitais e da internet, né? Então, a gente veio falando aqui de uma série de questões. Mas se eu uso o FaceApp, então a gente viu lá que o FaceApp estava sendo investigado por pegar essas imagens que as pessoas mandam e com elas está vazando esses dados. Então, de repente, você descobre que a sua imagem está passeando aí pelo meio cibernético sem nem você saber, por exemplo, né? Então, uma prática, por exemplo, sobre uma prática em cidadania digital poderia abordar esse assunto, né? Vamos ver aqui os temas, por exemplo, que a gente pode trabalhar dentro disso. Nesse próximo slide eu fiz uma tabelinha que a gente consegue enxergar aqui um pouquinho. Então a gente pode, desde fazer uma atividade que facilite o aprendizado, né, que promova as competências digitais dos estudantes, dos pais, né, dos adultos,
Não sei se a minha mãe está assistindo, mas a minha mãe é uma pessoa, por exemplo, que às vezes precisa de uma prática educativa para aprender a utilizar algum recurso digital, por exemplo, né? E aí ela pede ajuda. Então, a alfabetização digital poderia ser um tema que a gente aborda aí dentro das práticas educativas de promoção de cidadania digital. Mas a gente tem lá, olha, a diversidade, que a gente falou aqui, né? Como é que a gente consegue se expressar de uma maneira respeitosa em relação à diversidade do outro. A questão de ofensas e ódio, né? Que a gente vê muito aí nas redes sociais. A questão das informações falsas, né? Como é que a gente ajuda, então, as pessoas a identificarem o que é uma fake news do que não é, né? Como é que a gente, por exemplo, também trabalha com a questão do cyberbullying, da cibersegurança, né? Será que os dados que eu estou deixando à mostra nas minhas redes sociais, eles não vão me causar algum prejuízo, algum malefício? Então, aí tem alguns temas, né? A questão da saúde mental também, porque, né? Passar o dia inteiro na internet também não é saudável, né? É importante a gente ver também o pôr do sol sem usar o celular e brincar um pouco, aproveitar essa fase da vida para fazer outras atividades. Então, tudo isso são temas que podem ser abordados numa prática educativa de cidadania digital. E aí, bom, Fernanda, queria até perguntar se alguém acha que, se algum jovem já fez alguma prática, se algum professor, né, se algum jovem já participou de alguma prática de cidadania digital na sua escola, se algum professor já fez alguma atividade abordando algum desses temas, se eles acham que esses temas aí fazem sentido. Tá, Bruno, eu vou responder o que você tinha me perguntado antes. E aí, essa pergunta que você fez agora, eles vão respondendo, eu te falo depois. Então, eles estavam falando sobre os canais que eles têm ainda. Então, a Pro Marilda falou que tem um canal para a sala de leitura, para postar vídeos de 1 minuto, radionovelas. Ai, adorei. Gostei, hein, demais. Fernanda, que legal, porque isso, só para a gente ilustrar, a gente incentivando a capacidade de autoria e de criação dos estudantes, né? Então, se os estudantes estão sendo estimulados a usar esses recursos para criar radionovelas, e aí tem um canal em que as pessoas podem acessar, isso é muito bacana, né? Então, é aquela coisa do aprender a fazer, né? Que a gente estava falando. Legal, indiretamente ela está respondendo a sua pergunta, né? A Pro Cecília tem um canal de língua portuguesa. E a Procarina teve uma fala interessante que vai muito linkar com o que você está fazendo. A escola tem um novo papel, mais uma função, desenvolver nos alunos a habilidade de se relacionar no meio digital, respeitando os outros e mantendo sua privacidade e segurança acima de tudo. E aí que eu acho que a Bruna está entrando para dar uma força para a gente aqui, para os professores poderem justamente desenvolver nos alunos essa habilidade, né? Eu achei muito legal essa coisa da Karina aqui, da professora Karina. Ela falou assim também que a minha mãe precisa sair do celular, a minha também. Mas a minha, ela também teve que pedir aulas para mim. Fernanda, como faz tal coisa? Fernanda, deve ter sido a mesma coisa. Bruna, me ajuda aqui, com esse botãozinho aqui. Depois que aprende, pro Karina, é assim mesmo, tem que pedir para a mãe sair do celular. Legal. Bom, assim, a Procarina falou assim, trabalhei com os alunos junto com a professora numa cartilha sobre como identificar os fake news. E olha, 2 professores sobre cyberbullying. Cyberbullying se fala bastante na escola, né? Já respondendo a sua última pergunta. Muito legal. Daqui a pouco, então, vou conversar um pouquinho mais sobre onde a gente, de repente, pode inscrever essas práticas bacanas aí que os professores têm feito com seus alunos para mais pessoas terem acesso, que é um pouco a plataforma Pilares do Futuro tem um pouco esse objetivo, né, de reunir, identificar essas práticas, e aí eu vou, no final, falar um pouquinho disso. Mas bacana. Eu queria, então, aproveitar, sabe, Fernanda, e fazer aqui um quiz com o pessoal, né? Queria que a gente visse aqui o slide, ó, que é essa perguntinha. Vamos lá, vamos ver, vamos ampliar um pouco os nossos conhecimentos sobre o que é uma prática de cidadania digital e também entender um pouco como é que funciona a internet. Então, essa pergunta aí, ó, queria saber se vocês sabem
onde é que os dados da internet são armazenados? Eu dei 4 respostas. Será que os dados da internet que a gente acessa quando a gente entra no Google e faz uma pesquisa estão num pendrive? Será que eles estão na nuvem? Será que eles estão num lugar chamado data center? Ou será que eles estão num disco duro? Disco duro é o HD, né? A gente chama de HD. Vamos lá, vou dar um tempinho aí, viu, Fernanda, para o pessoal responder. Dá um tempinho, eu estou curiosa também para saber o que vai ter de resposta aqui. Eu estou na dúvida entre 2, hein? Pro Núbia falou B, pro Patrícia B, pro Maria, nuvem, pro Silvana, nuvem, pro Maria, nuvem, pro Márcia B, pro Karina, data center, pro Camila, nuvem, pro Ana Lúcia, nuvem, nuvem, pro Fátima, será que estaremos certo? A maioria, nuvem, pro Tereza, pro Isabel C, mudou um pouquinho, ninguém colocou A, C e B, por enquanto está ganhando. Pro Maria C, pro Igor, nuvem, pro Elizabeth, nuvem, data center, pro Márcia, data center, pro Bruna C. E aí? Estou curiosa. E vem cá, e os estudantes também estão todos apostando no B e no C? Nuvem. Nuvem, todo mundo é na o que nuvem. está ganhando. Eu diria, vamos ver lá, que eu acho que está todo mundo realmente viajando na nuvem. Vamos ver qual é a resposta certa. Olha lá, não é nuvem, é o data center. Engraçado porque é uma pergunta meio pegadinha mesmo, né? Porque, de fato, a gente sempre fala isso, né? Vai tudo para a nuvem, está guardado na nuvem. Então, assim, é como se houvesse uma grande nuvem que recebesse todas as informações assim, do mundo, né? E armazenasse lá. Mas, na realidade, isso é uma metáfora, né? Professores de português que me ajudem, mas a metáfora ela é essa ideia de quando a gente utiliza uma imagem ou um significado de uma palavra para ilustrar outra coisa, né? Mas, na realidade, não é assim. Esses dados precisam estar armazenados em algum lugar que não é a nuvem. Vamos ver onde é que é? Vamos mostrar lá. Olha lá. Então, são nos data centers. Aqui tem uma foto de um data center, esse é bem pequeno, mas assim, os data centers, né, que são esses centros de processamento de dados, eles ficam espalhados pelo mundo. São edifícios assim enormes. Depois, se vocês puderem, pesquisem na internet o que é data center. Vocês vão ver umas imagens assim, realmente de edifícios assim, gigantescos, com um monte de torres desse tipo aí, com cabos conectados, que recebem todas as informações que a gente compartilha na internet. Então, aquela foto que você tira com seu celular e manda para um amigo, ou aquele vídeo que você faz o download, né, que você baixa, tudo isso são dados que estão em trânsito, estão indo de um lugar para o outro, através de cabos, e estão sendo armazenados dentro desses prédios, né, com essa central de dados. E vocês sabiam que esses cabos, você pode estar perguntando, né, nossa, mas eu não sei onde que ficam esses cabos, né, porque no meu celular, né, aqui ó, meu celular não tem cabo, né, como é que é isso, né? Então, olha, se a gente avançar um pouquinho na apresentação, a gente vai ver que esses cabos são cabos submarinos. Olha lá. Ali tem uma foto, né, do mergulhador reparando, né, verificando as condições, fazendo manutenção de um desses cabos. E do lado a gente tem um mapinha que tem essas conexões, né, desses cabos espalhados pelo mundo. Olha lá. Tudo está interconectado. Parece que é na nuvem, né? A nuvem está viajando, mas na realidade não é no céu, como é pelo mar e através de cabos. Você acredita nisso, Fernanda? O que o pessoal achou? Eu não sabia, eu errei a resposta, tá? Eu falei nuvem também na minha cabeça aqui, errei. Eu não sabia dessa questão que era no mar. Nossa, achei muito interessante, até pensei na questão de trabalho, né? Quem trabalha com isso, será, né? Quem... Assim, claro, além de mergulhador, a pessoa tem que entender de consertar essas coisas.
Muito, muito bacana mesmo. Ah, Não é? os estudantes, alguns falando, eu acertei. O pessoal é ligado, viu? O pessoal estava ligado, sabe que Pessoal é não é na ligado. nuvem. Sabia que não era na nuvem. Pois é. Mas olha só que interessante. E essa pergunta, esse quiz, essa brincadeira que eu fiz com vocês, ó, se a gente for dar uma olhadinha lá na apresentação, ela faz parte de uma prática educacional que foi criada pela Priscila Gonçalves, que está lá, né, disponível na plataforma Pilares do Futuro, e que ela já foi realizada, ó, com alunos do ensino médio, com alunos do ensino fundamental, e que os objetivos são aqueles lá, né? Então, se a gente for falar dos temas de cidadania digital, tem a ver um pouco com a alfabetização digital também, por exemplo. É importante a gente saber, né, as ferramentas, os conceitos que envolvem a questão da cultura digital, do mundo digital, né? Então, isso aqui foi uma brincadeira que faz parte dessa prática, e até, ó, se a gente pudesse dar uma olhadinha no site, que lá tem mais informações para a gente ver como é que ela fica, né? Tem um link, eu acho, né, que a gente poderia talvez acessar o site. Isso, mas eu acho que o link era um outro. Esse é o link da plataforma, né? Acho que na própria imagem da apresentação ali tinha um link, primeiro com a imagem da prática, né? Que tem lá um pouco falando como é que ela foi feita. Se vocês conseguem encontrar. Isso, ó. Exatamente. Então tá aí, para a gente dar uma olhadinha. Então, você sabia que a nuvem não existe? Então a gente acabou de descobrir que ela não existe, né? Realmente. E aí tem explicando, ó, se a gente for passar ali para baixo um pouquinho, tem explicando ali o contexto, né? De como se deu essa prática, quais eram os objetivos, olha lá, que recursos educativos são necessários para fazer. Né, como é que faz ela, a metodologia, quais são, né, as competências da BNCC, socioemocionais que são trabalhadas, né? Isso é importante, assim, acho que a gente tem um cuidado dentro da plataforma realmente de dar todas essas informações que para as pessoas que ali acessem e procurem saibam direitinho, enfim, como realizar, né? Lá tem as referências. E aí eu queria até perguntar, Fernanda, né, se você acha que será que os estudantes iam gostar se um professor propusesse uma atividade desse tipo para eles? Vamos lá, turma, respondendo. Só vou te contar que o André falou assim, que a nuvem é só uma forma simples de falar. Adorei. Isso. Vamos lá, turma. Será que seria interessante essa atividade? Acho que sim, viu? Vamos lá. Eles iam gostar, será? Porque às vezes demora um pouquinho, mas também quando engata aqui, nossa senhora, aí é um monte. Vamos lá, turma. A gente aqui acha que a internet é tão rápida, né, Fernanda? Pois mas é isso, né? Essa coisa instantânea não é bem assim, né? Teve um tem que ter tempo aluno da gente... que ele ficou com a mesma curiosidade, que ele falou, nossa, como assim embaixo d'água? Mesmo ponto de interrogação. Que eu também, professor também tem ponto de interrogação. Como assim embaixo d'água? Ele tinha escrito, mas eu perdi o nome dele. Vamos lá. Pois é. Agora, você imagina, né? A gente está falando de grandes edifícios espalhados pelo mundo, grandes mesmos, assim, depois realmente procurem, que consomem uma quantidade de energia absurda, né? Porque você precisa ter energia ali para manter esses computadores funcionando. Você precisa também de ar-condicionado, porque a gente sabe, né? Quando a gente está usando muito computador, esquenta, então também é mais energia. Então são muitos recursos, né? Recursos humanos ali fazendo a manutenção desses cabos, materiais, né? Recursos naturais. Isso também tem um custo, né? Se a gente quisesse também pensar um pouco sobre os impactos disso para o próprio meio ambiente, né? Então, às vezes a gente acha que o meio virtual ele não tem impacto na natureza, mas tem também, né? Então, são todas reflexões que eu acho que essa prática ela proporciona, né? Tanto para professores como alunos.
Já o Davi falou que sim, que ele gostaria muito. A Daniele fez uma pergunta que pode parecer engraçada, mas pode ser um tema para a aula de vocês. Como se desliga a internet mundial? Será que ela desliga? Não sei. Podíamos pegar essa pergunta e levar para a sala de aula e ver, né? Será que desliga a internet mundial? Boa, gostei. Tá aí uma pergunta para a pesquisa. Nem sei se desliga. Mas a maioria está falando que sim. Eu vou pesquisar também, viu, Fernanda? Porque eu não sei se desliga. Eu diria que talvez não, né? Porque acho que se desligar, se um desses computadores desligar, acho que a gente perde os dados, será? Vou anotar essa pergunta aqui também. Eu também vou pesquisar. Se a gente vai levar isso para uma sala de aula, isso seria um bom questionamento, né? Muito legal. Mas os alunos falando que sim, que seria interessante. E aí eu gostei muito dessa pergunta dela. Porque às vezes pode parecer, né? Engraçada, mas vai, né? Vamos descobrir, vamos ver o que a gente vai descobrir. Eu acabei de descobrir que os cabos estão embaixo d'água. Vamos lá. Mas olha só que interessante, essa é uma prática que inclusive, né, provocou uma dúvida, uma pergunta tão bacana como essa, né? Será que a internet desliga? Que dá até para a gente explorar ainda mais, né? Essa coisa de incentivar essa capacidade do aprender a aprender, né? Essa curiosidade, né? Essa coisa investigativa dos estudantes em entender melhor um fenômeno, né? De pesquisar realmente. Então, é disso que se trata, né? Quando a gente fala realmente de uma prática educativa e cidadania digital, é a gente tentar fazer não só dar respostas, mas talvez gerar até mais perguntas. Legal. Teve uma pro que falou, a Patrícia falou assim, que geralmente... Por que a maioria tinha respondido nuvem, inclusive eu? Porque geralmente a gente ouve, vai para a nuvem. De repente também é uma outra questão que a gente pode levar. De onde será que surgiu, né? E aí tudo a gente acha que está na nuvem, não sabe nem o que era nuvem, né? Era uma outra questão que a gente pode levar. Mas a maioria dos alunos, Maiara Dias falou que ia gostar muito de ter uma aula como essa. Nossos alunos responderam em peso que sim, que iam gostar bastante. Já está surgindo as perguntas que a gente pode fazer em sala de aula. Que bacana. Então, vamos voltar aqui para o quiz. Vamos fazer mais uma rodada? Vamos lá? Lá. Se um desconhecido te abordasse na rua, quais das informações abaixo você acharia seguro compartilhar com ele? Então, você acharia seguro dar para um desconhecido seu número de telefone e seu endereço? Você acharia seguro dar para um desconhecido o número da sua identidade, né, o seu RG e o seu CPF? Você acharia seguro mostrar para ele no seu celular ou mandar para ele fotos suas e da sua família? Você acharia... Quer dizer, no caso, a última alternativa é nenhuma dessas informações eu acharia seguro. E aí, vamos dar um tempinho para o pessoal responder. O pessoal já está respondendo bacana. Michele, D. Kessler, D. José Vitor, D. Caroline, D. Arthur, D. Jana Larissa, D. Danilo, D. Olha, não só tem D. Gabriela, Júlia, Camila, Keilane, Bernardo, Henrique, tudo D. Olha, eu acho que essa galera dessa vez, acho que estão indo bem. O Bruno falou RG CPF, Glauco, D, mas a maioria D, um só com uma resposta diferente. Marcos, B. Nicole falou nenhuma, mas aí seria a D, né? Maioria D. D. Camila, Caroline. Só um ou outro com as outras respostas diferentes, mas tudo D. E aí, Bruna? Vamos ver, então, qual é a resposta? Eu estou achando que o pessoal está afiado nessa, hein, Fernanda? Boa. Lá. Exatamente. Né? Quando a gente coloca essa pergunta assim, parece até óbvio, né? Nossa, claro que eu jamais daria para um desconhecido o meu número de CPF, ou meu número, né, de identidade, ou uma foto minha, ou, enfim, meu endereço, meu telefone, né? Mas você sabia que a gente vive fazendo isso? Como? Pois é, quando a gente entra lá no nosso Facebook, no nosso Instagram, a gente está publicando fotos nossas, né? E a depender de como a gente coloca a privacidade, qualquer pessoa pode ver o nosso perfil. E qualquer pessoa pode ter acesso a essas informações, né?
Quando a gente manda o nosso telefone, coloca num post do Facebook o nosso telefone, quando a gente manda num grupo de WhatsApp que a gente participa, que a gente não conhece todas as pessoas, por exemplo, essas informações, é como se a gente estivesse compartilhando com um desconhecido, né? Boa, essa foi boa, hein? A turma que está escrevendo exatamente isso que eu estou falando, essa foi boa. Não é verdade? É verdade? Não é alguém indo te pedir, mas a gente espontaneamente vive compartilhando as nossas informações privadas, as nossas informações pessoais com desconhecidos. Quando a gente manda uma foto nossa para uma pessoa, e tem aquilo, né? Mesmo quando a gente manda uma foto nossa para outra pessoa pelo WhatsApp, a gente não tem o controle dessa foto. Essa foto pode ser enviada para uma série de outras pessoas, né? Usando o jargão, né? O termo que a gente usa, viralizar. Quer ver, ó? Vamos dar uma olhadinha lá na apresentação, que eu separei para vocês algumas situações aqui. Olha só, essa é uma charge que é de um site, até de Portugal, né, que trabalha a questão da internet segura, e olha lá, quem nunca passou por uma situação dessa, né? Tira lá a foto, publica no Instagram, no Facebook, e de repente, milhões de pessoas que têm acesso, ou porque o Instagram é aberto ao público, então qualquer pessoa que entrar lá vai ver essas fotos, ou porque o Facebook também está aberto ao público, eu não modifiquei lá a privacidade do meu post, aquela pessoa pode pegar aquela foto e daqui a pouco tá lá distribuindo por aí. Você perde completamente o controle disso, né? Então é importante ter atenção, ter cuidado realmente, né? Uma outra questão não só isso, mas que tipo de informação, né, eu vou compartilhar numa rede social? Quer ver, ó? Tem uma segunda charge ali na apresentação, se a gente puder ver, ó, que é isso. Então lá, né, duas pessoas na praia, e aí a preocupação da menina é só essa, né? Ah, eu não tô com um biquíni bacana para sair na foto. Só que mal sabe ela que exatamente porque existe uma pessoa, né? No caso aqui é um bandido, mas uma pessoa não tão legal, que está acompanhando o Facebook dela, o Instagram, sabe que ela não está em casa. E o que ele está fazendo lá? Tá lá, mandando para ela uma mensagem, dando um like, uma curtida, né, na foto dela, do computador que ele mesmo vai roubar. Porque a informação que ele precisava, ele acabou sabendo, que era que não tinha ninguém em casa. É claro que isso daqui a charge, né, é um desenho que muitas vezes é exagerado, né, enfim. Mas isso pode acontecer? Pode, a gente nunca sabe quem está do outro lado, né? Não sei aqui que reflexões isso está produzindo no pessoal, Fernanda. Será que alguém se identificou? Por enquanto, assim, não se identificou diretamente, mas os alunos estão comentando assim, alguns falando, ainda bem que eu não posto muita coisa, outros concordaram com você, porque eles realmente postam muitas coisas, né? E não tinham pensado nisso. Teve alunos que lembraram de celebridades que postam, às vezes, algumas coisas e o pessoal distorce. É o risco que a gente corre, né? Pode ser com celebridade e, às vezes, com a gente também, né? Muito interessante. Exatamente. O pessoal se identificou muito. A gente perde o controle, né, dessas informações. E não tem só isso. Por exemplo, ó, se a gente olhar lá no slide, tem, além dessas charges, né, tem também essa imagem, por exemplo, de alguém roubando os dados da pessoa. E ali tem 2 cartões de crédito, né? Mas é isso. Se a gente, por exemplo, compartilha também de qualquer maneira, não tem cuidado com as informações nossas que estão em cadastro. Você vai cadastrar e aí você não observa direito o que é o acordo de privacidade daquelas informações. Quando você se dá conta, tem empresas que já sabem o seu CPF, tem gente que sabe o seu telefone e começa a te ligar para vender produto. Quem nunca passou por isso? De repente, passa a mão no celular, toca e é alguém tentando te vender alguma coisa. Você até pergunta assim, nossa, mas como é que ele sabe o meu telefone? Né? Muitas vezes ele sabe assim, porque viu em alguma... na tua bio do Instagram, você colocou lá, né? Enfim, então, algum aplicativo desses, por exemplo, também, né, de namoro, enfim. É importante a gente realmente observar essas coisas
Porque, inclusive, agora eu me lembrei aqui, recentemente, acho que teve um membro do governo federal que compartilhou um exame, né, de saúde dele, que dava para ver o CPF. E eu me lembro que até aconteceu de que pessoas pegaram esse CPF e utilizaram esse CPF para inscrevê-lo em determinada coisa, agora eu não vou me lembrar exatamente. Então, é isso, né? A gente não pode sair realmente compartilhando assim essas informações, porque existem consequências, né? E elas podem ser mínimas, né? Pode ser só uma dor de cabeça, ou podem elas, né, como alguém te ligando toda hora, ou como pode ser coisas que realmente desagradáveis, né? De repente você vê a sua foto ilustrando um cartaz, como estava nessa charge aí, espalhado pela escola, ou pelos WhatsApps da vida, e que você não gostaria, né? Então, o que isso traz para a gente, quando a gente fala, então, de novo, né, dessa coisa de promover a cidadania digital, é você, então, estabelecer atividades desse tipo que produzam essa reflexão nos alunos, né, e também nos adultos, né, porque os adultos também fazem isso, né, muitas vezes compartilham também informações que não deveriam, né, e aí a gente ter essa consciência de como, então, utilizar esses recursos digitais, que estão aí para facilitar a nossa vida, de uma maneira segura. E, ao mesmo tempo, a gente ter consciência de que também devemos, por exemplo, pedir autorização das pessoas, por exemplo, para usar a imagem dela para alguma coisa, né? Não é só direito, tem um dever aí também. Então, se, por exemplo, eu recebo uma foto de alguém, antes de eu encaminhar essa foto para um outro grupo de WhatsApp ou para alguma outra pessoa, o que eu deveria fazer? Eu deveria perguntar para aquela pessoa se eu posso fazer isso. Você não concorda? Então, enquanto você está conversando, eu estou lendo algumas questões. Por exemplo, o Carlos Eduardo falou assim, sem falar das pessoas que caem em fraudes com isso. E alguns alunos estão falando assim, eu mal posto nas redes sociais, mas acho que a questão não é não postar, mas sim tomar cuidado com o que postar, né? Não deixar de postar, mas tomar mais cuidado. E a questão da fraude também, né? Nesse caminho, às vezes, a gente chega a cair em fraude, sim. E isso é legal, ficar de olho já, né? Tá, inclusive, bom que você trouxe, que estão trazendo isso, é isso, assim, talvez só explicar, acho que a mensagem que a gente quer passar e a coisa a prática educativa que promova a cidadania digital, ela não quer que as pessoas não usem as redes sociais, mas que as pessoas façam isso de uma maneira consciente, né? Sabendo dos riscos, como minimizar esses riscos, de uma maneira que seja saudável. Acho que é isso, né? Ninguém aqui está propondo que você não utilize, até porque é uma maneira que a gente, como a gente falou lá atrás, a gente já utiliza essas interfaces para se comunicar, né? Seria estranho a gente não utilizar, já faz parte do nosso dia a dia. Acho que a ideia talvez é como a gente melhorar esse uso, né? Aprimorar esse uso, de uma maneira que a gente se sinta seguro. E aí, agora que você trouxe essa coisa da fraude, teve muito, né? Agora, nesse ano, a fraude de WhatsApp, de pessoas que recebiam mensagem, tinham o WhatsApp invadido, né? E muitas vezes tem a ver com isso, assim, eu recebi uma mensagem do número que eu não conheço, mas eu fui lá e cliquei. E nessa que eu cliquei, a pessoa acabou entrando dentro do hackeando, enfim, o meu celular. E aí, né, enfim, cometer essa fraude, enfim. Então, a gente precisa realmente estar atento, né? Porque isso já faz parte do nosso cotidiano, que era o que a gente conversou no início daqui da nossa conversa. Legal. O Edson disse aqui exatamente isso, Edson. Eu caí num trote, alguém pegou o meu número. É isso pois aí. É. Isso. E aí, se a gente for lá na apresentação, pensando, né, nessa questão, por exemplo, da superexposição, né, da questão da privacidade dos seus dados, da cibersegurança, são todos temas realmente que se relacionam com a promoção da cultura digital. A gente tem aqui essa prática que foi criada, agora está pequenininho para eu ver, mas eu acho que foi a Verônica, que aborda exatamente a questão da superexposição na internet. Então, assim,
até se a gente de repente puder entrar aqui no site para dar uma olhadinha nela com mais detenimento. Essa foi uma atividade que foi realizada numa escola por essa professora. A ideia dela realmente era, junto com os alunos, refletir um pouco sobre será que eu estou me expondo demais nas redes sociais? Tem muito da coisa pessoal também, né? Será que as informações, as fotos que eu estou postando estão me deixando em risco, não estão? Como é que eu consigo minimizar esse risco? Então, aqui, ó, lá na Pilares, se encontra um pouco essa atividade que foi realizada por essa professora e como replicá-la, né, na sua escola, com os seus alunos. Bem interessante. Legal. A Mayara falou aqui, proteger os aparelhos digitais é fundamental. Tem até aplicativos de segurança. Pode ser um caminho, né, Bruna? Uhum. Não, com certeza, né? Acho que hoje em dia tem muitas coisas que ajudam a gente a proteger, como teve na época o antivírus, né? Então, mas a gente está consciente também do que pode ser uma possível fraude ou não, minimiza, né, esse risco também. Então, acho que as duas coisas podem ir juntas, né, de mãos dadas aí. Sobre essa coisa da privacidade, além dessa prática que a Verônica fez, eu queria compartilhar essa outra aqui na apresentação, que foi uma outra feita pela Débora. Deixa eu ver lá na apresentação. Isso. Né? Então, a internet segura, co-criando atitudes e ações com as crianças. Essa foi uma prática muito legal, porque ela fez baseada no Design Thinking. Quem aqui já ouviu falar o que é Design Thinking? O Design Thinking ele é uma abordagem pedagógica que a ideia dele é a gente estimular a capacidade dos participantes de refletir sobre uma determinada questão e criar soluções para um desafio que eles identificaram. Então, essa atividade foi muito legal, porque essa dupla de professoras, elas... usando essa metodologia, elas conversaram com seus alunos e começaram a identificar um pouco como é que eles interagiam na internet, né? O que eles gostavam de postar, o que eles gostavam de fazer. E aí, a partir disso, elas começaram a identificar alguns comportamentos, né, desses alunos no espaço virtual. E aí refletir com eles se esses seriam comportamentos seguros, se haveria que problemáticas ou que esses comportamentos poderiam trazer ou não, que riscos, e junto com eles criar soluções, pensar como é que eu faço então para minimizar esse risco, né? Será que então eu devo de repente, colocar fechados meus dados, né? Quando eu chegar, em vez de deixar meu Instagram aberto para qualquer pessoa, deixar só para que os meus amigos vejam? Será que eu devo aceitar qualquer pessoa que me pede amizade no Facebook, mesmo que eu não conheça essa pessoa? Enfim, será que eu devo acreditar em qualquer informação que me enviam pela internet? Será que não seria melhor eu pesquisar um pouco melhor sobre ela? Então, a partir dessa atividade, os alunos, os estudantes, eles puderam um pouco refletir sobre os próprios comportamentos que eles têm nas redes e identificar quais eram comportamentos de risco e como eles poderiam fazer, talvez, né, no sentido de minimizar esses riscos. Então, essa atividade também está lá no site da Pilares, para quem quiser dar uma olhadinha, ver como é que faz. E é muito legal porque estimula a própria... Né, mais uma vez, né, os pilares, né, estimula o aprender a aprender, né, que é essa capacidade investigativa, estimula o aprender a fazer, que é o próprio participante, né, e olha, essa prática pode ser feita também com adultos, tá? Assim, a gente está falando aqui, assim, viu, estudantes, vocês que de repente tem um pai ou uma mãe que também estão com dificuldade, que às vezes saem aí postando um monte de coisa, também pode, né, de repente fazer com eles, né, aqui... São jovens e adultos aprendendo juntos. Mas, enfim, é uma prática que estimula a autoria, né? Assim, a própria busca por soluções dos participantes, também o seu autoconhecimento, né? Quem sou eu, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de publicar.
e essa coisa da convivência também. Então, é uma atividade bem completa, que está aqui também no site para quem quiser depois dar uma olhadinha. Até que tudo bem, Fernanda? O pessoal tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa? Não, por enquanto não. Eles comentam. É interessante que eles comentam assim, conforme você vai perguntando. Você perguntou se o pessoal conhecia. Então, o professor José falou que não. A Mayara Dias também falou que não conhecia. Eu também não conhecia. É muito legal. Toda pergunta que você vai fazendo, eles vão dizendo sim, não. Mas a maioria está dizendo que não conhecia. Agora já sabe, né? Mas, por enquanto, eles vão respondendo o que você fala. Ah, legal. Bom, e aí, já que a gente está falando um pouco dessa coisa das práticas, né, de quais temas a gente pode abordar, eu queria então apresentar um pouco essa plataforma, né, que a gente está aqui dando uma olhada nela, onde essas atividades que eu compartilhei agora estão lá para os professores que quiserem replicá-las, né? Eu separei um videozinho. Mas antes até da gente passar, só para explicar, né? A Pilares do Futuro, que é essa plataforma com a qual eu estou colaborando, ela é uma iniciativa do Instituto Educa Digital, em parceria com a Unesco e o NIC-BR. Então, ela surge exatamente porque a gente identificou todas essas dúvidas, esses desconhecimentos, essas dificuldades realmente que tanto jovens quanto adultos, estudantes, professores, tem relação aos recursos digitais e à internet, né? Mas a gente também sabe que alguns professores já têm incorporado isso na sua prática docente, já têm feito atividades com os alunos sobre isso. Então, o primeiro objetivo da plataforma realmente era identificar e reunir essas práticas educativas de cidadania digital que já vêm sendo feitas aí pelo Brasil, né? Inclusive, a gente está até com uma chamada pública aberta e se algum professor, como a professora, né, que falou das radionovelas e tudo, quiser, ainda dá tempo de inscrever, que até o dia 4 de novembro vai estar aberto, é só entrar no site, se inscrever e ali contar para a gente, né, preencher o formulário da prática explicando, né, quais foram as motivações, os objetivos dessa prática, que recursos são necessários para que alguém possa replicá-la. E aí, né, ao mesmo tempo que a plataforma recebe essas práticas, ela também tem um buscador que qualquer professor ou educador, ou até mesmo um estudante, né, queira pesquisar, queira encontrar alguma prática que possa realizar com seus amigos, com seus alunos, né, com seus estudantes, encontre lá. E aí, bom, acho que agora a gente podia passar o videozinho que conta um pouco o que é essa plataforma Pilares do Futuro. Vamos ver? Você, profissional da educação, considera a cidadania digital um tema importante? Então conheça a plataforma Pilares do Futuro. Ela foi criada para apoiar educadores na busca e no desenvolvimento de práticas pedagógicas sobre esse tema. O nome Pilares do Futuro foi inspirado no documento Educação, um tesouro a descobrir, lançado pela Unesco no final dos anos 90, mas que permanece mais atual do que nunca. Aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. A Pilares do Futuro tem a missão de identificar, reunir e disponibilizar gratuitamente e em licença aberta propostas concretas de atividades educacionais que promovam o uso da tecnologia digital de forma responsável, consciente e crítica. A Pilares do Futuro quer gerar inspiração, motivar releituras e recriações de boas práticas em cidadania digital, promovendo sempre a cultura da colaboração. Você, professora, professor de todo o país, pode participar das chamadas públicas, individualmente ou em grupo, enviando uma proposta ou compartilhando um registro de prática já realizada. Um comitê curador, nomeado periodicamente, analisa e indica para a publicação. Pronto, você se tornou parte da rede de colaboradores da Pilares do Futuro. Envie sua proposta, colabore, divulgue e promova a educação para a cidadania digital. Então, gente, essa animação é bacana, né?
Elas são um resuminho realmente do que é a Pilares. Acho que se a gente pudesse talvez até dar uma entradinha lá no site para dar uma olhadinha, só rapidamente, assim, só para vocês verem. Isso, ó. Então, né, a gente tem ali as boas práticas, tem o link para a chamada, para quem quiser compartilhar, inscrever na plataforma alguma prática educativa de promoção da cidadania digital. Tem ali, ó, os pilares, né, que eu comentei aqui hoje com vocês, tem um videozinho, e tem ali mais para baixo também uma parte que vocês podem procurar, né, essas práticas. E, enfim, é isso, né? Acho que isso é um recurso muito importante. A gente quer mais poder compartilhar com vocês cada vez mais esses conteúdos, né? Apoiar os professores aí nessa tarefa, tirar as dúvidas dos estudantes também. E tanto é assim que agora no dia 28 de outubro a gente está realizando uma oficina, né? Essa foi mais uma oficina palestra, essa outra oficina do dia 28 ela é mais mão na massa mesmo. A gente vai utilizar o Design Thinking para idear e prototipar, criar, né, práticas educativas de cidadania digital. E eu convido a todos que estão assistindo aqui hoje a gente para se inscrever no site da Pilares. Tem lá o link, né? Na parte de cima do site tem escrito formações, lá tem mais formações, e lá tem mais informações de como é que faz para se inscrever. A oficina ela é gratuita, né? E podem participar não só educadores, mas estudantes também, estudantes do ensino médio, né? Já o pessoal que dessa faixa etária, ali, ó, tem a partezinha de formação. E aí é isso, assim, queria finalizar talvez com um slide que aparece um pouquinho o endereço do site da Pilares, para quem quiser anotar, né, e acessar. E, enfim, deixo aqui também espaço aberto para quem tiver algum comentário que queira fazer, né, através da Fernanda, que está aí ajudando a gente, quiser fazer alguma pergunta nesses últimos minutinhos finais aqui da nossa conversa. Legal, Bruna. Eu estou circulando entre o canal dos professores e o canal dos alunos, tá? Então, bom, dos professores eu vou deixar por último, que está lindo os comentários. Mas olha lá, vou para um questionamento aqui. O Matheus perguntou: você vai falar mais detalhadamente sobre o Design Meeting? Eu não sei, acho que na próxima, no Mão na Massa, que você falou que vai ter. Uhum. Então, essa oficina Cidadania Digital Design Meeting, ela tem essa ideia do Design Meeting exatamente porque o objetivo é a gente desenhar ou formular práticas, criar práticas, sim. Então, essa oficina do dia 28, que vai ser também online, interativa, com uma duração um pouco maior, né? Então, são 3 horinhas que a gente vai estar juntos. O objetivo dela é que os participantes, ao final, saiam com práticas que eles próprios criaram em grupo, né? Então, a gente vai utilizar o Zoom, só que de outra maneira, com pequenos grupos, discutindo, vai ter mais de um facilitador, então eu vou estar acompanhada de outras pessoas que vão estar ajudando. Então, ela tem uma estrutura um pouco diferente dessa, que foi mais realmente digamos, uma oficina-palestra, né? Para a gente ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais o conceito de cidadania digital, conhecer um pouco o que envolve uma prática educativa de cidadania digital e conhecer essa plataforma que reúne essas práticas. Então, a oficina do dia 28, a gente vai ter um pouquinho disso, mas vai ter mais a parte realmente de criação de práticas, né? Da gente pensar como a gente cria. E vai ser muito bacana se tiver assim, alunos participando, estudantes. Eu acho que o interessante é a gente conseguir, nesse assunto que envolve tecnologia, juntar essas duas gerações, né? Professores e estudantes, cada um tem a sua visão e a sua vivência dos recursos digitais, mas com certeza os estudantes podem ajudar muito os professores a pensar essas atividades. Então, acho que seria bacana se os estudantes do ensino médio, né? Essa oficina está focada mais nos alunos do ensino médio, se eles quiserem se inscrever. E aí as informações estão no site. Legal. A Pro Luciane perguntou: estou no site Pilares do Futuro. Como encontra sugestões de atividades? Então, tem uma parte lá de pesquisa, não tem lá em cima?
Será que a gente pode entrar no site de novo? Porque aí fica mais fácil, né? Se a gente mostrar lá. Legal. Só um minutinho. Isso, olha, eu acho... Porque aqui tá bem pequenininho para mim. Deixa eu mudar aqui a maneira como eu enxergo aqui. Isso, vamos ver. Tem uma lupazinha, não tem? Isso, pesquisar. Aí você pode colocar aí prática, cidadania digital, que eu acho que você vai encontrar. Vamos colocar nuvem, por exemplo, que eu acho que foi uma das práticas, né? Olha lá. Se você clicar no... Você sabia que a nuvem não existe? Tem lá. Na parte de encontre também, ó, ali em cima tem... Se a gente clicar lá, você tem como dar uma olhada nas práticas que estão... Né? Na parte de materiais também vocês vão encontrar alguns outros recursos que vocês podem... Ó, veja todas as práticas, ali eu encontro e tem embaixo, busca avançada, ou tem embaixo ali, né? Veja todas as práticas. Acho que lá em encontre, se a gente clicar de novo em encontre, isso, só para a gente ver, ó, encontre. Aí ali, ó, veja todas as práticas aqui. Pronto. Aí se a gente for baixando, a gente tem todas aí, ó. Tá bem? Acho que respondi a dúvida, né? Respondida. Eu vou ler para você alguns comentários assim de professores. Agora estou no canal dos professores. No canal dos estudantes, muitos estavam falando sobre a questão do mão na massa. Aí você falou que vai ter. E aí muitos gostaram. No canal dos professores. Pro Marisa, parabéns, excelente palestra. Pro Rita, muito bom, palestra excelente. Pro Neia, ótima formação, parabéns. Legal a gente ter isso como formação e levar adiante, é isso mesmo. Pro Silvia, ótima oficina. Pro Maria, palestra muito boa, parabéns. Pro Adriano, estou adorando a palestra. Muito bacana, gente. Pro Maria Tereza, grande aprendizado. Pro Aurora, envia o link para as escolas. Não sei se tem como fazer, mas a Bruna pode anotar essa sugestão, enviar o link para as escolas. Pro Sônia. Você diz o link da plataforma, Fernanda? Ela não escreveu, acredito que sim, porque estão todos falando sobre a palestra. Uhum. A gente pode ver, talvez, né, com o próprio Movimento Inova, assim, a gente pode conversar, né, com a Secretaria, ver como é que a gente consegue. De qualquer jeito, a gente pode deixar, talvez, nos minutinhos finais, um pouco aquele slide que tem o endereço, né, da plataforma, que aí as pessoas podem anotar, talvez. Legal. Então, a Pro Ana, muito boa essa palestra, interessante, né? É verdade, gente. Eu também achei muito bom e que a gente possa perpetuar isso, né? Vamos lá, parabéns, adorei a palestra. Nossos professores, você ganhou o coração deles, viu? Legal, ótimo, super legal, sensacional esse ensinamento. A Promônica. Bom, turma, dúvidas? As dúvidas eu estou lendo aqui, gostei bastante dessa oficina. Pro Ana. Pro Lídia, parabéns. Precisamos muito de ferramentas tecnológicas. E aí eu vou complementar. A gente precisa das ferramentas, mas a gente precisa aprender a mexer também, né? Saber como mexe, como se protege, né? E isso que é interessante. A Pro Maria Helena, espero que muitos alunos tenham assistido essa palestra. Olha, Pro Maria Helena, bastante aluno assistiu e eles estavam interagindo, viu? Com perguntas interessantes. A Pro, ela respondeu sim, enviar o link para as escolas era o link do site mesmo. Ela respondeu aqui para a gente. Divulgar nas escolas para todos. Porque às vezes vai passando o tempo também, a gente, com tanta informação, acaba esquecendo, né? E aí os professores têm como se inscrever, escrever o seu projeto, acho bem legal. Fernanda, porque assim também uma das coisas que envolve a cidadania digital, porque a gente está falando muito de recursos, né?
Então, a gente está falando, recursos digitais, ou aprender um tema como se proteger e tudo. Mas uma coisa fundamental que o meio digital traz, né, essa nova cultura da colaboração, né? Então, acho que a Pilares, ela nasce realmente com esse propósito de estimular a cultura da colaboração, não só entre professores, né? Não só você ter a oportunidade, por exemplo, de ter acessar uma prática educativa que promova a cidadania digital, realizada por um professor, por exemplo, do Pará, né, da Bahia, ou do Rio Grande do Sul, enfim, né, de todo o Brasil, do Mato Grosso, aqui de São Paulo também. Mas a gente também estimular essa cultura da colaboração entre professores e estudantes, né? Porque, como eu estava falando, a questão da tecnologia ela é geracional, né? Então, assim, a minha vivência com tecnologia não é a mesma vivência da minha mãe, por exemplo, que não é a mesma vivência da minha sobrinha de 15 anos, né? Então, cada um tem uma vivência, cada um tem mais facilidade para trabalhar com alguns recursos, e eu acho que é fundamental também a gente tentar um pouco fazer essa ponte colaborativa entre professores e estudantes, porque no final a gente ter pessoas mais conscientes dos seus direitos e deveres no meio digital vai melhorar muito a nossa relação enquanto sociedade, né? Porque vai minimizar, por exemplo, a disseminação de notícias falsas, vai diminuir, por exemplo, uma exposição ou casos de essa disseminação da cultura do ódio, né? A gente vai conseguir estimular, quando a gente estimula a cidadania digital, a gente está estimulando também uma cultura da paz, por exemplo, eu acho, sabe? Uma coisa mais também de igualdade entre as pessoas. Então, por isso que eu acho que a Pilares realmente surge com essa coisa, da gente realmente estimular a cultura da colaboração, não só entre professores, mas também propor para os alunos, puxa, pessoal, e aí? A gente viu essa palestra aqui sobre cidadania digital, o que vocês acharam? Vamos pensar num projeto juntos? O que vocês gostariam de trabalhar? Né? Como é que a gente pode se ajudar também nesse processo? Acho isso importante, construir essas pontes. Legal, Bruna. Nós estamos chegando nos minutinhos finais da nossa conversa, que foi muito legal. Eu vou ler dois comentários dos alunos do terceiro ano. O Harry, uma das melhores palestras, muito legal. E o Matheus, gostei muito da oficina. E agora eu vou deixar para você, Bruna, se despedir. Só lembrando, turma, que nós temos aqui o nosso link para avaliação. Então, avaliem, deem suas ideias. É importante para a gente saber se a gente está no caminho certo, se vocês estão gostando, deem ideias, tá? Não esqueçam de avaliar o final de cada aula, cada palestra, tá certo? E eu vou passar a palavra para a Bruna, para a gente já ir se despedindo. Então, gente, olha, eu primeiro queria realmente agradecer muito, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, a vocês terem participado, estarem aqui acompanhando, e é isso, queria realmente convidá-los a participar dessa oficina do dia 28, acessar a plataforma Pilares do Futuro, entrar em contato conosco, e a gente está aqui à disposição para apoiá-los e ajudá-los e esclarecer qualquer outra dúvida que não tenha sido podido ser esclarecida aqui dessa nossa conversa. Tá bem? Bruna, muito obrigada. O Centro de Mídias agradece demais. Eu adorei, eu aprendi um monte de coisa hoje. Eu não sei, eu sou professora de arte, às vezes a gente tem muita coisa para aprender sobre tecnologia, né? E, turma, entra no canal, se inscreve, manda dúvidas, procure, fuça lá nos canais. Eu brinco assim, aperta todos os botões, vai lendo tudo que tem. Professores, se inscrevam, que é bacana. A professora que tem um projeto de radionovela, tá certo? Não esqueçam de avaliar e a gente vai ficando por aqui, mas vai ter outras. Continuem aí no canal, continuem junto com a gente. Bruna, muito obrigada. Até a próxima. Até logo, gente. Obrigada eu. Tchau, turma.